teatro, telefonia móvel e paixão de Cristo. O pesquisador e cofundador do Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Adalberto Veríssimo, recebeu agora em fevereiro o prêmio Faz a Diferença, do jornal O Globo. Adalberto é autor de mais de 170 trabalhos técnicos e científicos, além de livros que ele tem publicado sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável na Amazônia, que é o foco da pesquisa e do interesse dele. Nós vamos bater um papo com o Adalberto sobre isso. Em seguida, conversamos com o diretor da Companhia de Teatro Luzes, Fernando Rassi, que apresenta o clássico infantil João e Maria no Teatro da Paz neste final de semana. A montagem surge da preocupação em fazer com que histórias contadas pelos pais, por meio dos livros, logicamente, não desapareçam, continuem na memória das crianças, esses grandes clássicos da literatura infantil. No segundo bloco, conversaremos sobre o projeto Celcom. Vamos conhecer esse projeto. Celcom, que é da UFPA, que desenvolveu um sistema de telefonia celular comunitário que reaproveita aparelhos usados, aparelhos de telefone de celular. A Aldebaro Clautal, que é o coordenador do projeto, professor da UFPA, traz mais detalhes para a gente sobre essa alternativa de baixo custo. E para encerrar, o ator e diretor Wagner Júnior e a atriz Gabriela Lacerda, que vão entrar no intervalo, falam sobre a montagem do espetáculo Paixão de Cristo em Santa Isabel, agora no finalzinho de março, logicamente. A encenação do drama do Calvário, vivido por Jesus Cristo, conta com a participação de atores e também da população local. Hoje, quem vai me ajudar aqui a conduzir todos esses assuntos é a educadora e professora universitária também, Maria Ludetana. E, claro, você, como sempre, participe. Faça suas perguntas, faça seus comentários e suas sugestões. No finalzinho tem sorteio, daqui a pouquinho eu digo para você o que vai ser o laboratório de sensores e sistemas embarcados. Mas ele vem conversar com a gente sobre um projeto desse laboratório, que é o projeto Celcom, que é um projeto de telefonia celular comunitária. A gente vai entender melhor como é que ele funciona nesse bate-papo com o Aldebaro, né, Aldebaro? Te agradeço por ter vindo, viu? Acho que agradeço. E queria saber, eu já disse aqui algumas coisas sobre o projeto, né, que é uma telefonia celular comunitária de baixo custo, né, o custo operacional baixo. Isso. E tal, mas assim, exatamente do que se trata? O que projeto é esse? Começou há 4 anos e meio, mas em que ele consiste? O projeto desenvolve o hardware e o software, então os equipamentos necessários basicamente para prover comunidades que tipicamente são afastadas das sedes dos municípios na Amazônia e não tem telefonia. Então não só não tem internet, mas também não tem telefonia. E o projeto, a telefonia também fixa muitas vezes carente. E daí o projeto ele prevê não só esse aspecto que seria o tecnológico, mas também um aspecto humanitário, que é integrar essas comunidades fazendo um bom uso da internet. A gente viu no bloco anterior, nas conversas, que a internet ela tem esse aspecto de ser positiva, mas também tem que ser bem usada. Então a gente busca envolver a comunidade local e ele se torna bem interessante porque ele não só utiliza os alunos da universidade de pós-graduação, como também os de graduação. A gente acaba desenvolvendo tecnologia local para atender uma situação de, eu diria assim, de distanciamento daquilo que é a pesquisa a nível mundial em termos de telefonia. Só para dar um exemplo, hoje uma boa parte das pesquisas são para grandes cidades, para o que eles chamam de... Exatamente. A ideia de vocês é levar para essas cidades do interior. Isso, e aí o desenvolvimento de uma tecnologia que atenda quem está à margem, ele é atípico, ele não é promovido, digamos, pelo capital. Então você vive situações onde quem mora à borda das redes, não só de telefonia, mas de qualquer uma, eles basicamente gastam 50% para atender quem está à borda. E quem está fora da borda, aqueles excluídos totalmente, eles hoje não têm desenvolvimento de tecnologia para eles. A Ludetana conhece bem essa realidade, né, Ludetana, que viaja bastante. Esse aqui já é a materialização, a coisa concreta do exemplo de sustentabilidade que o Beto acabou de falar. Não é? Porque quando você fala de sustentabilidade, você tem que falar que antes era um triplo, agora o desenvolvimento sustentável é um quádruplo. Né? Isso. Além da eficiência econômica,
mas a prudência ecológica de como chegar, de como usar, tem também a igualdade social. E além dessa igualdade, você também tem a inclusão da diversidade cultural. O que você levantou, a comunidade rural, às vezes que eu visito toda a comunidade, porque eu tenho turmas do PAFOR, né, que é um programa do governo federal, e tem lugar, professora, eu não pude mandar meu trabalho porque eu tenho que chegar lá na cidade. Ele mora num travessão 17 da Transamazônica. Nossa. Então ele tem que andar não sei quantas horas para chegar na pista, que é pista, não é pista, é estrada, para pegar qualquer carro que passa para chegar em Altamira para telefonar. Então eu acho assim, estou te dando parabéns, meu irmão, porque é uma coisa fantástica fazer a tecnologia chegar em algum lugar mais barato, porque às vezes o capital não está interessado. Né? Está com um probleminha no teu telefone, no teu microfone. A gente falando de telefonia celular. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o Aldebaro. Como é que funciona exatamente esse projeto? Você já falou aqui dele, mas, por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção é que vocês usam aparelhos, equipamentos que já foram utilizados antes, é assim? Isso permite, porque basicamente a população que está, digamos, na cidade, eles com essa proliferação de smartphones e telefones sofisticados, eles vêm se desfazendo daqueles celulares antigos, que são chamados de segunda geração. Então há já institutos no mundo inteiro que recebem esses celulares e distribuem. Então uma parte do projeto acaba atuando com essa questão de você basicamente obter esses telefones que não são mais usados pela população da cidade e poder fornecer. E além disso, o projeto ele cria uma rede que permite que não haja pagamento. Então o que também é interessante é, você cria uma rede própria, como quando você liga, por exemplo, um ponto de acesso Wi-Fi na sua casa, e aí você não precisa tarifar então o seu usuário. Você pode prover então essa telefonia com um telefone, digamos, de segunda mão, de uma forma gratuita e usar essa gratuidade também a favor, realimentando o sistema. Por exemplo, se as escolas se engajam, os alunos colocam online conteúdo que está promovendo aquela específica localidade, colocando, por exemplo, o que é desenvolvido lá em termos de arte, folclore, etc., ele acaba ganhando bônus para poder utilizar mais o celular. Então, há vários outros que a gente tem pensado em termos de projeto alinhado com saúde pública também. Com educação, com educação, pública, saindo, cultura. Exatamente. Porque o que é interessante do Brasil, a gente está vendo nesse programa que a gente tem essa visão externa, correto? E às vezes a gente trabalha ela de uma maneira que é equivocada. Na minha opinião, quando o Brasil se posiciona, por exemplo, na ONU, eles têm estatística que desde 2010, o Brasil que promove essa estatística, 99,9% dos municípios do Brasil já tem telefonia. Então a gente fica bem, né, porque 99,9% é quase a totalidade, mas aí eles esquecem que, na verdade, quem vive na sede, muitas vezes é uma fração pequena. Então vou dar o exemplo de Irituia. Você tem 80% da população vivendo fora da sede do município. Bem, aí nessas localidades você não tem um telefone. Foi o exemplo que a Ludetana deu agora, né, do aluno. Exatamente. Lá, e mais importante ainda, telecomunicações, como qualquer rede, é uma questão de capilaridade, de investimento. Você pode também fazer uma analogia com asfalto. Você leva asfalto, quanto mais investimento você fizer, mais longe ele chega. Mas telecomunicações tem um aspecto atípico que é você cria uma tecnologia diferenciada, dependendo se você está visando uma região densa ou esparsa, dependendo se você está visando curtas ou longas distâncias. E o que acontece, como é uma indústria onde a gente importa as soluções, ninguém está pensando no cenário, por exemplo, amazônico, onde você tem uma baixa densidade e uma longa distância a ser percorrida. Então, por exemplo, o sinal de televisão chega mais longe do que o sinal de telefonia. E nós estamos deixando essa população toda à margem. Sem investimento. Né? Em alguns lugares usam bateria, né? Pois é, ainda tem. Sinal. E assim, por que escolheu Irituia, né? Foi em função de uma... Na verdade, um dos professores... O projeto foi testado, né? Isso. Está sendo testado em Irituia. Pois é, dos 144 municípios, né? Ele escolheu Irituia. Podia ter escolhido Mogi das Cruzes. Fica lá, depois de Santarém, né? Você chegar até lá. Nós temos, na verdade, eu conto com a ajuda de dois outros colegas professores, o Francisco Miller e o Jefferson Leite. Ela só está descontraindo, né? Não, eu entendi. Mas nós estamos em contato com uma localidade em Moju, mas, bem, essa seria a segunda. Há uma dificuldade grande, não só em função da legislação, mas quanto também
ajuda a você treinar, porque toda a ideia do projeto é que ele seja comunitário. E aí faz uma distinção entre aqueles projetos, por exemplo, eu vou levar a internet até o lugar, né? Então tem vários projetos no Brasil. Muito, né? Exato. Por exemplo, cidades digitais são pensadas e aí você vai e coloca a internet e depois vai embora, correto? Aquele equipamento, aquilo ali, ele acaba não sendo, digamos, internalizado pela nossa população e, diferentemente desse projeto, os nossos alunos desenvolvem tecnologia. Você, né? Então, o que hoje é escrito pelos alunos da UFPA, por exemplo, fica à disposição para ser usado na África, fica à disposição para ser usado na Índia, qualquer país, porque nós nos beneficiamos desse software livre e nós também disponibilizamos software para serem usados em outras comunidades. E quando você integra tudo isso, fica bem... Você já imaginou isso nas áreas de assentamento? As que eu visitei na região do oeste do Pará, que são 10 quilômetros de uma residência para outra, que tu anda, tu tá pensando que tá andando não sei nem quanto tempo, é quase uma manhã, né? E pra gente avisar que vai ter reunião do barracão tal, né? Você avisa hoje para eles irem amanhã. Utilidade que a tem. utilidade que vai ser, né? É um programa detalhe. de alcance social maravilhoso. Tem pergunta, né, Marcela? Temos um comentário, a professora Eunice, ela diz: o Aldebaro tem uma família linda, que luta por todos, inclusive pelo Conselho Tutelar. Parabéns a ele. Professora Eunice Silva, do bairro do Guamá, você conhece? Sim, eu conheço. Ela é maravilhosa, Eunice. Exatamente. Faz um trabalho Queria comentar uma coisa que você falou de 99%, né? Sim. Esse 99% há controvérsias ao sistema instalado, né? Mas consegui falar e eu ia te perguntar, essa tecnologia que você está usando nesse projeto, é analógico? Como é que é? Só para eu entender. Uma pergunta boa, porque ela é de segunda geração, então ela é a primeira tecnologia digital. Então a tecnologia atual é a 4 ou 4G, a de quarta geração. Então a gente está usando essa de segunda geração, porque ela é mais barata, e ao mesmo tempo a gente vem desenvolvendo os programas para atualizá-la para a quarta geração. Mas ela permite, com essa de segunda geração, a pessoa usar o WhatsApp ou fazer aquelas... não só fundamental para, digamos, a gente socializar, mas muitas situações, por exemplo, na Amazônia, você tem, por exemplo, mordida de cobra. E aí você pega uma hora de barco para chegar numa localidade onde você vai saber que a lancha com o enfermeiro saiu. E aí não houve uma comunicação. E você... É tudo, acho que então, a gente, nós estamos caminhando com o pé no chão nesse aspecto, né, começando da 2G. Mas isso também tem um impacto de que muitas vezes o brasileiro ele quer e está disposto a incentivar aquilo que é futurista. Então, é mais fácil eu conseguir dinheiro para financiar projetos lá na universidade se eu estiver dizendo que eu estou trabalhando com 5G. E isso é fato. Nos últimos 10 anos, se eu olhar, eu executo projetos que chegam a montante de 1 milhão se eu estiver vendendo, que é para o futuro. Mas quando a gente quer se voltar para a região, aí a pessoa diz assim, não, mas 2G, peraí. Entendeu? E aí você não vê o imenso trabalho que ainda tem que ter para adequar a tecnologia, etc. É mais fácil para você não só pegar o financiamento e como para os grandes não acabarem com o projeto. Né? É verdade. Também tem isso. É a competitividade, né? Ela que vem o mundo econômico, ele não está interessado nas questões meramente sociais, né? É muito mais de lucro. Com certeza. E aí, na hora de uma pesquisa dessa, aí a diversidade social, respeitar essa diversidade, chegar perto dela, incluí-la, é mais difícil. É porque você essa é uma das... Não, pode falar. Só dizer que essa é uma das dificuldades, então, do projeto. O financiamento, a gente conta com vários parceiros, mas financiamento é muito mais difícil de obter, porque não é algo de apelo científico estrondoso e também não está, digamos assim... impulsionado pelo capital. É porque as pessoas não estão convencidas do impacto social que ela vai favorecer. Fale o que você disse, que eu acabei interrompendo. Exatamente do impacto social, porque olha só, você vê, não é só a questão de incluir aquelas pessoas na tecnologia, mas pensa que tira a alienação e protege esse povo, porque a partir do momento que você tem comunicação com a capital, com os sistemas de 192, 190, sistema de denúncias, fica mais fácil, fica mais protegida aquela população, né? Você vê que eles não
ficam totalmente alienados, né? Porque se imagina o que acontece por esses interiores que a gente não fica sabendo, Nossa, né? Com certeza. Não tem comunicação. A forma como a justiça funciona, Exatamente, por exemplo. E cada comunidade ela precisa, acho que, desenvolver o orgulho, né? Nós brasileiros, acho que a gente está carente agora nos últimos tempos, e nós amazônidas também, acho que a gente tem uma carência de ter orgulho de estar incluído, pertencer à região e de estar senso de pertencimento. É verdade. Então, às vezes tem localidades lindas, com igarapés maravilhosos, mas eles não vão aparecer nos noticiários, correto? Foi o que falamos aqui no primeiro bloco, né? Na questão de ser uma região periférica, né? A Amazônia ainda é dessa forma. Deixa eu ver o que tem do telespectador para você, que daqui a pouquinho eu tenho que encerrar o bloco. Temos primeiro um comentário da Dolores Vieira. Ela diz que esse projeto é maravilhoso, a população precisa de mentes iluminadas como essa do Aldebaro. Parabéns. Obrigado, Dolores. Temos também o Tiago. Ele diz que a galera do LACE está trabalhando, mas está ligada na entrevista com o professor Aldebaro. LACE é o laboratório. Isso é uma brincadeira, porque é proibido. A gente tem televisões lá, mas é proibido assistir. Mas hoje foi uma exceção, então estão todos perdoados. Eu mando um abraço aí. Porque o laboratório, que é o LACE, esse projeto é do laboratório. No âmbito do laboratório que ele ocorre. E o laboratório fica situado no Parque de Ciência e Tecnologia Goamá, que é uma iniciativa do governo e é muito boa no sentido de que é um parque para fazer a ponte entre a universidade, a indústria e a sociedade. Então, esse é um laboratório que ele fica, o parque localizado bem ao lado da UFPA, numa região ali da Avenida Perimetral. E esses alunos, então, eles compõem, né, junto comigo uma equipe. Então, eu, na verdade, estou falando em nome de 7 que estão... bolsistas, né? Isso, e alguns também são voluntários, né, que não têm bolsa. É um projeto de pesquisa e extensão. Rapidinho, para a gente encerrar. Tem mais professor, é só uma pergunta, rapidinho. É só assim, está aberto para alunos do ensino médio? Para quem quiser participar, para quem quiser participar e conhecer, porque às vezes é um estímulo também para o aluno a pergunta que se eu decidir. É relacionada a isso. Lucas Clautal Meléu, ele diz parabéns e gostaria de saber se o laboratório tem curso de informática para alunos da rede pública. É da família, Sim, esse é meu sobrinho. Mas, na verdade, a gente tentou verticalizar isso, incluindo os alunos de extensão. E aí tem, por exemplo, se a pessoa já está na engenharia, ao final do curso, é um trabalho um pouco mais técnico, né? E se está mais, por exemplo, a nível de ensino médio, é mais da criação de conteúdo. Então, a gente está combinando tudo isso e só esperando realmente, com o apoio de vocês, que o projeto ganhe uma visibilidade e capilaridade maior. Estamos aqui para isso, viu? Parabéns pelo projeto, boa sorte, tomara que dê super certo, né? Eu te agradeço muito de você ter vindo, você vai continuar com a gente ainda. Sim, tem certamente. Aí um bate-papo bacana, depois do intervalo vamos conversar com o Wagner Júnior e com a Gabriela Lacerda, são atores, o Wagner também é diretor de cinema e o assunto a gente vai falar de novo de espetáculo de teatro, mas aí no caso A Paixão de Cristo. Daqui a pouquinho, bem rapidinho, o intervalo. A Prodepa pensa